Boa noite, irmãos do meu coração. Eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em nossos lares, junto dos nossos familiares, que a sua casa seja iluminada com essas bênçãos desse mestre de amor chamado Jesus. Morrer, falecer, desencarnar, vir a óbito. EQM, o que é EQM? Experiência quase morte. A gente podia falar mais sobre velório, sepultamento, cremação, cemitério, choradeira, arrependimentos, saudade. O que é morrer? O que é ser dado como morto? É quando a medicina terrena passa a régua. Veio a óbito, não tem mais jeito. Não tem medicamento, não tem mágica, não tem máquina e não tem nenhum médico com poder para poder esse corpo não morrer. Esse termo morrer, ele ficou assim tão chulo, né? Matar, morrer. Quando nós raciocinamos em cima de uma palavra mais adequada, seria mesmo desencarnar. O que é desencarnar? Deixar a carne, deixar o corpo de carne. Esse corpo, ele é um dos 7 corpos. E é o mais pesado, é o material, ele é próprio aqui para essa dimensão física. E esse corpo não vai viver eternamente. Seja pobre, seja rico, seja branco, seja preto, amarelo, vermelho, seja o que for, seja bonito, seja feio, seja bom, seja mal, seja mineral, vegetal, animal, hominal. Um dia esse corpo vai virar pó, como nos diz Paulo em uma das suas cartas, o pó ao pó. E já nos disse Lavoisier que nada se cria, tudo se transforma. Esse corpo, então, ele vai se transformar em novos elementos, ele vai compor novos elementos para formar outras vidas materiais, iniciando lá na terra, iniciando lá na semente, que vai nascer uma árvore, que vai sustentar um mineral, uma pedra, uma água, que é vivo também. Então, na evolução através dos milênios, pode se transformar também num corpo. Então, nada na natureza se perde, tudo se transforma. O que acontece? Esse corpo, ele volta ao pó, porque ele vai servir de alimento para seres que ali habitam. E seres também que estão aqui dentro desse corpo. Porque, na verdade, eu vou falar uma coisa para vocês não vão gostar. Vocês vão falar, a Regina hoje ficou maluca da cabeça. Além de vir falar de morte, ela vai falar uma coisa feia dela. Dentro desse corpo, é muita podridão, gente. Vocês já pararam para analisar? Tem gente que fica fazendo tanta plástica, né? Ficando tudo esquisito, pagando caro por maquiagens e cremes e fantasias, para poder, até máscara agora, né, tá usando, para poder aparentar uma juventude que não tem. E outra coisa é a questão do túmulo caiado por fora, mas podre por dentro. Eu não vou repetir, eu não vou dizer aqui, eu não vou descrever o que tem de podridão dentro desse corpo, porque é muito deselegante. Vamos dizer que eu vou falar de meleca.
e outras coisas mais que tem aqui dentro. Abre um corpo, um cadáver, e vai observar o que tem lá dentro. O que é o rim, o que é o fígado, o que é o baço. São órgãos assim, excretores, ou alimentadores, ou distribuidores de alimentos, de energia, que fazem um trabalho bem sujinho, né? Intestino muito grande, e tudo assim, que se transforma lá dentro de um jeito bem podre. E a gente fica pegado a ele. Gente, como tem gente lutando para rejuvenescer um corpo que o destino dele é apodrecer, é se acabar. Acabar não, é se transformar. Por que a gente está falando isso hoje? Onde que a gente está querendo chegar? A palavra desencarnar, ela é muito própria, porque ela serve para quando a gente sai do corpo à noite. Quando a gente entra, esse corpo, um dos 7, entra num sono profundo, o espírito se liberta, apesar de estar ligado por um cordão, que é o cordão chamado de prata, que liga o corpo material. Eu poderia ter feito aquele desenho mal feito que eu fiz outro dia. Ele é como cordão umbilical, gente. Esse cordão, ele liga o corpo material ao corpo espiritual. Aos nossos olhos, aqui na matéria, ele é invisível. Mas no mundo espiritual, esse cordão é visto. Chama cordão de prata. Então, quando esse corpo dorme, e é muito necessário ele dormir, por quê? Ele vai refazer células cansadas, ele vai descansar os músculos, ele vai também recuperar a parte óssea e também, é claro, dar um descanso, porque a matéria, essa biologia, essa forma desse corpo material, ele cansa. Então a gente precisa refazer. Outra coisa também é dar um certo descanso para o cérebro, que o dia inteiro ficou aquela máquina funcionando, 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 aí chega à noite, ela precisa descansar, precisa serenar. E ainda sem contar a confusão que existe quando voltamos lá do mundo espiritual e acoplamos a esse corpo. Existe uma confusão. Por isso é que as pessoas, quando vão contar seus sonhos, conta sempre uma coisa confusa. Ah, eu estava andando de bicicleta e de repente não era uma bicicleta mais, eu estava dentro de um trem, encontrei com fulano, mas aí o fulano sumiu. É tudo é uma história atrapalhada. Por quê? O choque dos dois cérebros. Esse cérebro ficou dormindo, esse cérebro saiu, foi viver aventuras, encontrar com pessoas conhecidas e até desconhecidas aqui na matéria, fazer coisas que não faz aqui, ver cores que não existe aqui, ver luzes, ver mundos não. A gente não tem muito essa capacidade de ficar viajando pelos mundos afora, nesses novos planetas, não. Cidades espirituais. Então, quando a gente volta para esse corpo, esse cérebro, ele quer passar para esse aqui, mas esse não capta. Entendeu? Se eu entendesse de computador, eu ia dar uma explicação para vocês, só que eu não entendo nada. Tecnologia não é comigo. Então, existe um choque. Tem pessoas que acordam e parece que está caindo, leva aquele susto, aquele sobressalto, faz até assim, dá um tremor. Tem pessoas que já ficam tranquilinhas na cama, com os olhos fechados, esperando adaptar um cérebro ao outro, do corpo espiritual
para o corpo material. Se a gente parasse para estudar sono e sonhos, está muito bem descrito no livro dos Espíritos. Se a gente parasse para estudar profundamente, junto com Jung, junto com Freud, a gente ia entender muita coisa. Porque, na verdade, Freud, ele escutou o pinto piar, mas ele não sabe onde. Ele quase chegou na reencarnação. Ele quase chegou na vida após a morte. Mas ele ficou tão bitolado na questão da libido, mas tão com esse assunto ali. Desculpa, senhor Freud, eu amo o senhor, mas o senhor ficou assim, ó. Ele poderia ter atingido, sabia? Jung já avançou um pouco mais, mas o Freud ele ficou bem bitolado, ele não abriu esse entendimento para falar das coisas do espírito, porque sem a gente estudar as coisas do espírito, a gente não entende a vida, não entende, não. Voltar para o corpo todos os dias ou acordar em sobressalto várias vezes durante a noite é uma perturbação assim incrível, porque são duas vidas completamente diferentes. Aqui nós estamos na matéria num plano denso, e ainda mais que o nosso planeta é um planeta sujo, um planeta que fede. Estão horrorizados comigo? Fede. As guerras fedem. Os espíritos de luz, para vir aqui, eles passam o maior aperto, passar pela crosta, de tão impregnada de sujeira. Inclusive, nós temos notícia que existe uma ave chamada ibis. A ibis, ela fica engolindo esses miasmas terríveis, fétidos dessa crosta terrestre. Tal a sujeira de guerras, assassinatos, abusos de pequeninos, coisa horrível. Vocês imaginam a psicosfera, é diferente de atmosfera. A psicosfera é aquilo que a gente emana. Então ela vai juntando e formando uma egrégora, infelizmente, trevosa e fétida, porque aqui o mal predomina. O dia que o planeta passar pela transição e entrar em outra forma de uma dimensão mais evoluída, que é a chamada regeneração, o bem vai predominar sobre o mal. Agora nós estamos vivendo uma fase diferente. Em provas e expiações, o mal predomina sobre o bem. Então, a nossa psicosfera é densa. Então, é muito difícil sairmos do corpo e voltarmos tranquilos. Existe um caso acontecido com o Chico Xavier. Saiu à noite do corpo, encontrou um grande amigo dele, já desencarnado, chamado Inácio Ferreira, que era um psiquiatra que dirigia um hospital psiquiátrico em Uberaba. Chico fora do corpo, se encontra com o doutor Inácio já desencarnado, e os dois vão fazer ali uma tarefa que não vale a pena aqui falar o quê, senão nós vamos alongar muito, e eu não estou querendo fazer gravações muito longas. Doutor Inácio, então, como um espírito mais evoluído, já desencarnado, após a tal da tarefa que o Chico empreendeu junto com o doutor Inácio, o doutor Inácio fala, eu vou te levar até a sua casa, que eu não quero que você tenha percalços no caminho, de encontrar com espíritos trevosos, espíritos obsessores. Eu vou te levar. E levou mesmo. Quando chegou em casa, o doutor Inácio despediu do Chico. O Chico olhou para dentro de casa e falou, eu não vou entrar aí. Eu não vou entrar. Que isso, Chico? Aí é a sua casa, você precisa voltar à matéria. Você não
está ainda apto, você não pode ficar fora da matéria, porque não chegou a sua hora, Chico. Faz favor de entrar na sua casa. Não vou, não vou. O Chico chegou a segurar nos portais e dizer para ele, eu não vou entrar. E o doutor Inácio pergunta, mas por que, Chico? O que está acontecendo? Ele falou, tem uma criatura estranha dormindo na minha cama. Eu não vou entrar. Essa criatura é feia, mochibenta, cheia de ruga. Eu não vou entrar. Doutor Inácio era muito descontraído, gente. Quem já leu os livros dele sabe como que ele fazia a gente rir com aqueles livros dele. Doutor Inácio cai na gargalhada, fala com ele, deixa de besteira, Chico, aquele é o seu corpo. Entendeu? Era o corpo material que estava dormindo, sossegado lá na cama. E o Chico levou um susto. Daí a gente compreender que o Chico fora do corpo devia ser muito bonito. Porque na matéria, tadinho, o corpo dele era bem feinho, nem ainda usava aquela peruca amassada, aqueles óculos muito escuros, porque ele tinha um problema de glaucoma muito sério. Então, eu contei isso para a gente ter uma dimensão do que é levar o choque de voltar para a matéria. É difícil voltar para a matéria. É um choque mesmo. Todas as vezes que a gente sai. É considerado a morte. Toda noite a gente morre um pouco. Vamos adaptando ao mundo espiritual. E onde que está Jesus nessa minha explicação? Onde que ele está? Aqui. Evangelho de Mateus, no capítulo 8. O título é Como Devemos Seguir a Jesus. Eu não vou ler mais aquelas passagens longas que eu ficava lendo e explicando. Eu já expliquei o livro praticamente todo nesse 1 ano e meio. Então, lá num determinado momento em que Jesus está explicando ali aquela multidão, então, um dos que estavam presentes disseram para Jesus, eu quero te seguir. Jesus então disse para ele, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde recostar a cabeça. Ou seja, você está querendo me seguir, eu não vou te dar riqueza, eu não vou te dar conforto, eu não tenho onde recostar a cabeça. Jesus não tinha onde morar. O negócio dele era andar, pregando. Se ele ficasse confortavelmente dentro de casa, lá junto de Maria e dos irmãos e das irmãs, porque Jesus tinha 4 irmãos, tá, gente? 5 com ele. Jesus era o primogênito, era o mais velho. Então, ele optou por andar. Foram 3 anos tem gente que diz que é um pouco mais, 3,5, 4 anos aí. Ele optou por ser um peregrino pelas estradas afora para falar do reino de Deus, para falar do amor ao próximo, para falar da misericórdia, da paz, da mansuetude, da pacificação do indivíduo. E também, claro, falar da vida espiritual. E ele falou de várias formas. Nós é que preferimos não entender. Então, quando ele fala isso, não tem resposta dessa pessoa. Outro disse, então, para ele, esse outro era um dos seus discípulos, que é diferente de apóstolo, tá, gente? Apóstolos foram aqueles 12 que Jesus escolheu para segui-lo. Discípulo era todo aquele que seguia também. E eram, assim, muitos. Aqui mesmo no Evangelho de Mateus diz que eram 70 no início. Imagina depois. Ali naquele momento que ele começa a peregrinar, tinha 70 atrás dele, né? A gente sabe de Joana de Cusa, Maria Madalena,
Quem mais? Poxa, eu esqueci o nome agora. Joana Maria Madalena, a mãe dele, Maria, que o seguiu várias vezes, né? Então, esse discípulo vai dizer para eles: eu também quero te seguir, mas Senhor, permite-me, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Eu quero seguir o Senhor, mas eu vou voltar lá e vou sepultar meu pai. O pai estava morto lá, né? E os velórios naquela época demoravam dias até preparar o corpo, com aqueles óleos, com aqueles ungüentos, com aquelas ervas para sepultar. Era todo um ritual bem demorado do corpo judeu, do povo judeu. Era aquela coisa apegada ao corpo material. Não sei se ainda é, tá? Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. O que Jesus quis dizer com isso? Poxa, o cara era filho do morto. Aí Jesus vai falar: me segue e deixa que os mortos sepultem os mortos. Jesus está querendo dizer que existem mortos de todas as espécies possíveis, inclusive mortos que cuidam de mortos. Aquela pessoa desesperada, que não aceita, que vem o pranto, o ranger de dente, o escândalo, a gritaria. Pessoas que vão despejar nos velórios seus sentimentos, suas amarguras, suas mágoas, seus arrependimentos. Eu já assisti muitos, em que a pessoa começa a lamuriar porque ela não deu um copo d'água para aquele parente, porque ela não fez um plano de saúde. Se ela tivesse pago um médico caro, teria salvo. Aí vem aquela lamuriação, aquela reclamação, e vocês não fazem ideia do mal que faz para o espírito. O cemitério fica assim de espíritos sugadores. E esse espírito ele pode ficar tão perturbado com aqueles assuntos, com aquela festa, porque velório vira festa. Velório de político, então, pelo amor de Deus. Velório de pessoa importante, então, pelo amor de Deus. Aquilo fica lotado de gente contando piada, relembrando feitos do morto. Bonzinho, sempre depois que morre, vira bonzinho. E às vezes a família passa até mal, porque o ambiente fica tumultuado. Eu acho que velório deveria ser o defunto sozinho, fechar a porta, vai embora para casa e larga lá. Porque as pessoas vão lá. Gente, você sabia que tem velório que serve cachaça? Sabia disso? Pinga. Vamos beber o morto. Isso é muito comum no Nordeste. Beber o morto. Aí fica todo mundo ali, naquela conversaria, e às vezes até contando piada, não respeitando o momento da família. E quando Jesus diz, deixa que os mortos enterrem seus mortos, sepultem seus mortos, Jesus ele não está desprezando, mas ele está dizendo que a morte já chegou. Aquela criatura, aquele corpo não volta mais. Aquele corpo e o espírito está vivo. Vá cuidar do espírito e para de ficar chorando, lamentando, babando em cima de corpo morto. Eu sou até a favor de fechar o caixão, fica aquela coisa aberta 24 horas, todo mundo chega e olha, todo mundo chega e olha. Gente, por falar em chegar e olhar, meus filhos me chamam de doida mesmo, sabe? Minha família toda, eu sou doida. Uma vez, brincando, eu fui fazer uma viagem para fazer uma palestra fora da minha cidade, que é Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira.
É a cidade daquele negócio sim. Ai, Regina, você sempre tem que entrar na política, né? Sempre. Mas é isso mesmo. Eu fui fazer a palestra e tive um problema no trânsito, na estrada. Eu era louca, gente. Viajava para tudo quanto é lado. Eu fazia tipo 2, 3 palestras por dia. Assim, fascinada, apaixonada em fazer palestra. Sempre Jesus, parábolas de Jesus, passagens de Jesus, e livro do Apocalipse, Velho Testamento, não. É claro que algumas coisas a gente tem que recorrer ao Velho Testamento, mas é só Jesus, só o Mestre. Misericórdia quero e não sacrifício. É o meu Senhor, é o meu Mestre. Aconteceu tipo um acidente e nesse dia eu não estava sozinha, uma pessoa comigo. E aí nós tivemos que parar o carro, mas não teve nada grave não, tá? E eu comecei de repente a rir. Sabe por quê? Esse dia não ia ser palestra não. Eu e esse companheiro, nós administrávamos Mocidade Espírita e a gente ia apresentar um teatro para a escola de evangelização. E quem que ia ser o palhaço era eu. Então, na correria, ele atrasou muito, nós íamos atrasar com o horário marcado, tinha prefeitura envolvida, lá escola, a gente ia apresentar muito bonitinha a peça de teatro, simples, e o palhaço ia ser eu. Aí o que que eu fiz? Eu já saí de casa com a roupa de palhaço, porque eu sabia que ele ia atrasar. Esse companheiro de trabalho nas lides espíritas era assim muito devagar, e eu muito hiperativa. Eu viajei vestido com aquela roupa. Eu comecei a rir. Eu falei com ele: você já imaginou se esse acidente fosse fatal? Que eu desencarnasse? Aliás, eu falei com ele: eu vou te fazer um pedido. Se acontecer algum acidente quando a gente estiver indo nessas excursões pela Aliança Municipal Espírita, pelo Centro Espírita que a gente frequentava e trabalhava, eu vou te pedir uma coisa. Se acontecer da gente estar apresentando e for apresentar essa peça de teatro e eu estiver vestido de palhaço, eu quero que o velório seja vestido de palhaço. Aí nós dois rimos muito. Nós até foi bom que nós descontraímos, porque o carro foi jogado para fora da estrada e a gente descontraiu. Eu fiquei imaginando o velório, eu lá de palhaço dentro do caixão, deitada lá com aquela mão, que eu não sei por que que a mão tem que ser sempre assim, não pode ser assim, ou assado, não pode ser de lado, por que que não pode ser de lado? Por que que não pode? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Aí nós começamos a rir das pessoas que chegam. Ai, Regina, na hora que eu olhava para dentro do caixão, e todo mundo ri, né, gente? Todo mundo ia rir. E eu fiz ele me prometer de pé junto que eu ia também conversar com a minha família, e se eu tivesse maquiada de palhaço e vestido de palhaço para fazer o velório do jeito que eu estivesse. A gente riu demais das situações que poderiam acontecer. Gente, a morte para mim é uma coisa tão natural, ela é tão até boba, é boba, porque essa vida aqui é uma coisa feia, tá? E ainda fica aquele corpo o dia inteiro exposto para todo mundo ficar comentando sobre o morto, desespero da família, aquela choradeira, aquela gritaria, pranteando o morto. E quando que ele fora do corpo está numa luta muito grande. Por isso que eu falei, educação para a morte. O que é educação para a morte? Saber que esse momento vai chegar, se preparar com serenidade, saber que está passando de uma dimensão para outra. Eu estou deixando a dimensão material, estou
entrando na pátria espiritual. Isso traz uma tranquilidade, gente. Existe um livro maravilhoso muçulmano que chama Bardo Todol. O que é Bardo Todol? É aprender a boa morte, saber morrer, saber desencarnar. Despede do corpo, beija o corpo, agradece aquele corpo que te carregou, que fez você falar, ouvir e outras coisas mais. Agradece por você entrar na parte espiritual tranquilo e já pronto para trabalhar, né? Esse negócio de falar que descansou, descansou nada. Não descansou. Nós vamos mudar de dimensão e continuar na lida. Eu já falei, a primeira coisa, a hora que eu abrir o olho fora do corpo, eu vou falar, cadê a vassoura? Eu quero uma vassoura para trabalhar, ou uma enxada. Quero trabalhar. Vou ficar dando trabalho para os outros. A gente lê essas obras de André Luiz, ele fala dos hospitais lotados, gente ficar internado depois que já deixou o corpo doente, que isso? Dando trabalho para os outros. Chega lá em pé, de cabeça erguida. Estou aqui para trabalhar. Quero também estudar. Quero aprender e quero fazer amizades. Vida nova, vida que segue. Boa morte. Gente, desculpa se eu exagerei, se eu feri com as minhas palavras suscetibilidades, pessoas que não gostam de falar de morte, tem pessoas que até se benzem na hora que fala da morte, não adianta fugir dela. Ela pode acontecer com 1 aninho, com 2 aninhos, com 15 anos. Ah, morreu na flor da idade. Morreu. E pode acontecer com 80, com 90. Estou chegando nos 80 já. Então, gente, que Jesus nos abençoe e nos ajuda a educarmos para esse momento. Não é ficar vivendo morbidamente, encomendar um caixão e deitar dentro dele e ficar parado esperando a morte chegar. Não estou dizendo isso, não. Mas se é apanhar conhecimento, vai conhecer. A palavra gnose é conhecimento. Conheça a respeito da morte do seu corpo. E eu vou deixar, finalizando o nosso estudo de hoje, uma frase em que eu vou fazer uma pergunta para vocês responderem para vocês mesmos. Vocês não precisam responder para mim, não. 2 situações. Raciocina comigo. Eu sou um corpo que tem um espírito ou eu sou um espírito que tem um corpo? Deu para entender? Responde aí. Eu sou um espírito que tem um corpo ou eu sou um corpo que tem um espírito? Que Jesus nos abençoe.